Olá, a gente está aqui para esse episódio. Eu, também Marchiori, neuropsicóloga, e a Renata, nutricionista, que vai se apresentar já já. E a gente vai falar sobre interação medicamentosa e. Pode falar, Rê, pode, vou te dar o poder da palavra. O que a gente vai falar hoje? Vai falar de interação medicamentosa no tratamento de psicofármacos, que são os medicamentos para depressão e alimentação do dia a dia. Isso mesmo. Rê, você é nutricionista, mas eu tenho certeza que você se apresenta muito melhor que eu. Pode se apresentar aí, por favor, para quem não te conhece. Ai, que bom. Tô nervosa, tá? Porque assim, para mim é uma honra estar aqui com você. Eu sempre tive. Contando a história da minha vida, como eu cheguei na nutrição, eu sempre tive problema de obesidade, e aí, na minha juventude, a nutrição caiu na minha mão e eu fui estudar. E aí eu fui percebendo a nossa relação desde a infância com o alimento, né? Como que é, o que que acontece, porque eu não entendia os motivos pelo qual eu era e eu sou gorda. Hoje eu entendo os motivos, mas eu não entendia, porque a gente vai comparando, né, um com o outro. Isso trouxe para mim sérios problemas, né? Inclusive psicológicos, já fiz muito tratamento. E aí a minha carreira foi indo, né? A minha profissão como nutricionista, além de trabalhar com transtornos alimentares, eu fui percebendo que algumas coisas que aconteciam ali no tratamento psicológico, no tratamento nutricional, que com a psicologia não estava dando muito certo. E aí a gente foi seguindo esse caminho, entendendo, falando sobre obesidade, estudando cada vez mais sobre os medicamentos e chegamos aqui. E chegamos aqui. A Rê, ela é nutricionista da minha equipe, ela entende muito de comportamento alimentar, e eu brinco com ela que o que me encantou no trabalho dela, além da maestria, e da técnica e do conhecimento, é a forma humana como ela lida e o quanto ela sai da caixinha, né? Porque eu vou ser bem honesta, eu por muito tempo tive uma ideia a respeito da nutrição que eu sei que é equivocada, mas com base em experiências que eu tive de que a nutricionista era aquela que eu ia sentar e ela ia me passar uma dieta, né? Então eu por muito tempo tive essa opinião com base em algumas experiências que eu tive e ver isso ir além, porque assim, o que faz, vou dizer que acho que 90% das pessoas no planeta sabem o que deveriam comer ou não. A maioria sabe o que deveria Sim, comer ou não, sim. sabe? Daí, até comer aquilo de fato, ou mais do que isso, né? Não é só sobre o que você está ingerindo, mas é como seu corpo está metabolizando, sobre as interações que isso tem, enfim. E olhar para tudo isso é tão essencial quanto falar coma isso ou aquilo. Então, eu acho que foi o que me encantou no seu trabalho e o que eu acho que é importante até para a gente debater hoje essa questão medicamentosa. Eu tenho muitos pacientes com ansiedade, transtorno bipolar, TDAH, depressão e outros, mas que chegam para mim com a queixa assim: eu emagreci, esse alimento tirou meu apetite. Como, por exemplo, o caso do Venvance, que é um psicoestimulante, né? É, enfim, a base ali da dexanfetamina, ou seja, tem inclusive indicação, né, para compulsão alimentar como uma das possibilidades. Então é esperado do Venvance, essa pessoa talvez fique sem fome, coma menos, etc. Ou tem alimentos que a gente já sabe que tem estudos que eles podem aumentar o apetite, ou, enfim, mudar um pouquinho a forma como o corpo metaboliza e essa pessoa pode ter um ganho de peso. Mas em muitas medicações, o médico vai falar: olha, não, isso aqui não é super estudado, isso não vai alterar seu apetite, isso aqui não vai fazer nada. Mas mesmo assim, os pacientes às vezes vão trazer relatos de que isso influenciou o apetite ou o peso diretamente. Ah, e eu acho, eu como psicóloga, olho individualmente para cada caso, para trabalhar com isso. Eu queria saber o seu olhar sobre essa questão nutricional e da interação com medicamentos, enfim, o que que você acha, Rê? Olha, é bem difícil a gente receber aqui um paciente que venha fazer um tratamento para obesidade que não esteja algum medicamento coadjuvante. Ele vem para o tratamento da obesidade, mas tem ali um outro tratamento primário que é sobre transtornos, algum transtorno. E isso pode nos mostrar dois lados, que talvez a obesidade seja um resultado de algum transtorno, mas também que esse transtorno foi causado pela obesidade, porque é muito difícil você é, é,
trabalhar a autoestima, ser uma pessoa confiante, segura. No mundo de hoje, né? A gente não pode romantizar. Eu acho que assim, a gente vive hoje uma coisa muito legal, o olhar para a obesidade, eu digo, desde você conseguir comprar uma roupa, se vestir do jeito que você gosta, e isso atrás foi lá um tempo atrás, na minha infância, foi torturante, né? A gente já tinha ali uma exclusão, e aí até essa questão das roupas. E aí isso vai gerando ansiedade, né? Eu, por exemplo, passava muito mal quando tinha que sair para comprar roupa. Eu tinha, né, ataque ali de ansiedade, logo vinha a compulsão alimentar pelo simples medo de chegar numa loja e voltar para casa sem nada. E isso assim, com 6 anos de idade. Porque, né, uma criança grande, uma criança gorda, você não conseguia achar, e hoje isso já mudou muito. E aí, o que que acontece? Eu vejo, quando chega o paciente, fala assim, olha, eu tinha ali um problema de depressão, ou um problema de ansiedade, de transtorno ansioso, de síndrome do pânico, e eu engordei muito, e eu não entendo por que que eu engordei. E aí você chega no médico, e a primeira coisa que ele fala, olha, mas esse medicamento, na verdade, ele causa ali uma saciedade maior. E aí você fica com aquele paciente com uma cara de ué, né? Assim, o que que acontece comigo? E por que que eu tô comendo mais? Então, tem dois caminhos que a gente precisa olhar. Primeiro, quando a gente está com síndrome do pânico, com depressão que não está controlado, você tende a ter falta de apetite. Né, quando chega no nível máximo, muitas pessoas chegam a alegar anorexia. Quando você estabiliza esse paciente, ele volta a ter apetite, ele volta a comer. Isso traz uma felicidade muito grande. E aí vem o ganho de peso. Mas você tem uma outra situação também, onde essa pessoa vinha comendo normal, ela não tinha um problema ali com a alimentação, mas ela relata que o apetite aumentou. Ela chega para o psiquiatra, ela chega para o médico que passou e fala assim: não, mas esse medicamento ele tira a fome, era para você emagrecer. Então, é um olhar. E quando você analisa os medicamentos de emagrecimento hoje, que ajudam na obesidade, são pouquíssimos que traz um resultado para a gente real de emagrecimento. E Uhum. hoje eles estão na mão da insulina. Então é muito perigoso quando o médico, né, prescreve o medicamento e avisa para o paciente que ele vai emagrecer, porque isso pode não acontecer e gera um problema gigantesco. E aí eu recebo bastante Deixa eu só dar um paciente. adendo aqui desse problema gigantesco que a Rê tá falando, tá, gente? Não é necessariamente na saúde direta, não. É da pessoa criar a expectativa. Essa pessoa geralmente já tá super culpada, eu não consigo emagrecer porque eu não como direito, porque eu não me exercito, porque a pessoa já tá com a culpa aqui nas costas. Aí o médico fala: esse medicamento aqui tende a emagrecer, ou vai emagrecer, ou é para emagrecer, seja lá a forma que ele dá essa informação. Aí a bonita toma, o bonito toma medicação e não emagrece. A culpa é de quem? De novo. De novo, Entende o que é vocês isso estão que falando? acontece. É isso que a Renata tá falando como um problema imenso, né? É a gente lidar com essa expectativa versus a motivação, a disposição. Às vezes a pessoa já tá nos últimos recursos do segundo tempo ali para esse processo de emagrecimento, né, Rê? Isso. E outra coisa, né, entendendo também o quadradinho de cada um, né? Quando você vai tratar um problema ali emocional ou um transtorno, obviamente o psiquiatra, o médico vai te prescrever um medicamento para tratar aquela situação. Mas tem uma informação muito importante, Tami. Hoje é enorme a quantidade de introdução alimentar que eu faço com pacientes 30 a mais. Então, imagina, eu brinco, eu falo assim, olha, na verdade você não quer uma consulta nutricional, a gente precisa fazer uma introdução alimentar. E aí você toma um medicamento, né, que geralmente os medicamentos de depressão e ansiedade, eles têm interação com o alimento. E aí chega o paciente, né, vai tomar esse medicamento com uma alimentação ruim, isso não vai ser nunca falado numa consulta com o psiquiatra, ele tem outra urgência ali para resolver. Né? A bula do medicamento não vai te explicar que se você comer muito chocolate ou se você comer alimentos fermentados, acho que a gente vai chegar nesse assunto, você pode ter ali um problema. Tem muita informação para ter numa bula. Então, o ideal é que a gente faça sempre um tratamento, eu brinco, eu falo que é multifuncional, para que você alinhe todas as suas funcionalidades. Exatamente.
o interessante disso é o seguinte, a gente não está falando aqui que numa consulta vão omitir informação ou etc, ou que o médico está mentindo, não é nada disso. É que quando a gente fala do que a gente espera para uma medicação ou tratamento, a gente está falando do que acontece com a maioria, do que a gente sabe por meio de estudos. Então, a maioria da população reagiu a esse medicamento com uma redução do apetite, ou um aumento do apetite, ou não teve alteração no apetite. Isso não significa que, no seu caso específico, aquele mesmo mecanismo é esperado. A probabilidade é imensa, porque aconteceu com a maioria. Né? Como que a gente sabe o que é esperado numa medicação ou não? Ela é estudada numa população grande e a gente vê como respondem. Mas sempre tem lá, pega a bula, né? Menos de 1% acontece isso, menos de não sei o quê. E às vezes a gente entra não só nesse menos de 1%, mas a gente tem várias coisas que vão influenciar, né? Não gosto da palavra causar, porque não é cabível aqui, mas influenciar no efeito terapêutico de uma medicação. O ambiente, como você está fazendo uso dessa medicação, qual é o seu padrão alimentar, ou o seu padrão de tudo, né? De acordar, de dormir, do seu exercício. Por quê? Porque tudo isso vai afetar o seu metabolismo, e o seu metabolismo, ele que vai literalmente metabolizar essa medicação, essa substância. Uma coisa bem interessante, eu estava até conversando com um amigo meu psiquiatra, é que às vezes as pessoas acham, a dosagem maior de um antidepressivo é porque a pessoa está com a depressão mais grave. Isso não é verdade, né? Muitas coisas vão influenciar Sim, na sim. dosagem da medicação. A gravidade do quadro, sim, mas também como o corpo da pessoa metaboliza. Então, tem gente que às vezes toma um chumbilhão de medicação para ter um efeito terapêutico baixo, porque o corpo da pessoa metaboliza muito rápido, ou enfim. Exato. Então, são várias questões que às vezes o psiquiatra também não é numa primeira consulta que ele vai conseguir avaliar o efeito do Sim, medicamento sim. no seu corpo. Então, ele vai precisar acompanhar, monitorar por um tempo para ajustar a dosagem ou até fazer uma troca da medicação. Porque às vezes o psiquiatra vai olhar e falar: ah, tá, mudamos isso, mesmo assim você está com uma redução do apetite, ou mesmo assim você está com aumento do apetite. Então, temos uma outra possibilidade medicamentosa, um ajuste da dosagem ou uma interação com outro medicamento. Então, o grande problema, eu acho, que a Rê estava falando maravilhosamente bem desse acompanhamento multi, né, que olha para todos os Disciplinar. lados, mas é que a gente sabe que até por uma questão de custo, a realidade é a pessoa passar no psiquiatra e voltar no psiquiatra daqui 4 meses para pegar uma receita. Sim. Só que daí o cara pode ser o maravilha que for, ele não vai conseguir monitorar isso que a gente está falando, verificar essa interação, verificar outras possibilidades para você. E ainda que ele mexa na medicação, né, em si, ele não vai conseguir fazer esse ajuste nutricional necessário para essa interação ou não. Nem dá, né, numa consulta Nem para dá você, e nem é, né, nem é ramificar o tanto, né? escopo dele, né? Daí, às vezes, a gente está falando de mudança de hábito alimentar, daí a Nutri, ela não vai conseguir abranger tanta mudança de hábito, vai precisar de um psicólogo para fazer essa mudança de hábito. Então, eu sei que teoricamente é lindo e que na prática eu sei que é caro, demanda tempo, Sim. mas é possível, né, Rê? Sim, e eu acho que o mais legal dessa conversa é justamente a gente começar a acender a curiosidade de quem toma o medicamento e precisa passar por mais avaliações, né? Uhum. Justamente por isso, acho que esse assunto que a gente traz aqui, para quem assistir, é para se auto-perceber e começar a pensar, puxa, quando eu comecei esse medicamento, foi acontecendo isso, isso e isso. E quem não tem a possibilidade, talvez, de ir num nutricionista, num psicólogo, quando voltar ao psiquiatra, voltar com essas anotações. E para os profissionais, você falou uma coisa muito interessante: esse 1% pode sentar na sua frente. Uhum. Né? E aí a gente precisa saber, não tem como falar, né? Olha, mas não é o que a gente espera. Ele pode ser esse 1%. E olha, que de 1 em 1% eu já tive vários casos que vai muito contra a bula, mas são casos repetidos que acontece com o mesmo medicamento. A gente precisa, né, ouvir, a gente precisa praticar essa escuta com o paciente. Porque você perde o paciente, a pessoa se perde, vai criando uma cascata aí de decepções gigantescas. A pessoa não se sente ouvida. Olha, vamos dizer que a pessoa fala assim: olha, sei lá, também tomei Novalgina e fiquei verde.
Eu sei que a pessoa não ficou verde porque ela tomou Novalgina. Não existe esse caso na história do planeta. Então não tá nem dentro do 0,1%. Ela não tomou a Novalgina e ficou verde. Mas se eu não ouço, acolho e falo, olha, vamos pelo menos investigar, vamos monitorar então o uso dessa Novalgina, que momento acontece quando você fica verde, que outra coisa pode estar acontecendo. Se eu me fecho para essa informação e falo para o paciente, olha, querido, não sei o que que você fez para virar o Hulk, mas a Novalgina não foi, eu tenho certeza que não foi, ponto, acabou, ponto final. Claro que a gente também precisa psicoeducar esse paciente a respeito dos processos dele. Às vezes entender as crenças desse paciente a respeito da Sim. medicação, da interação, ver que outras questões podem estar influenciando. Não é papel do paciente fazer essa análise, é papel do profissional. Do profissional, e às vezes a gente ajudar a validar essa informação. Aconteceu uma situação muito engraçada comigo, que chegou uma paciente, quando você fala em comer mamão, a primeira coisa que a gente pensa é assim, meu intestino vai trabalhar bem. Ela tinha prisão de ventre. Ela tinha ali, ela não conseguia, ela ficava constipada. Eu não sei o porquê que ela ficava constipada, foge, né? Você falou assim, por que que uma mão? Mas eu falei para ela, olha, uma coisa eu tenho certeza, quando você tiver um quadro de diarreia, você já sabe o que comer. Porque era dela isso, ninguém mais tem ali uma constipação por comer mamão, mas é dela, eu não posso falar, não, não, a senhora está errada, o mamão não faz isso, né? Assim, a gente precisa conhecer o nosso corpo, precisa entender os nossos sinais e respeitar esses sinais e levar para o médico, olha, né, para o médico, para o profissional que está atendendo ali, está acontecendo isso. E aí a gente trabalhar junto. Já tiveram casos que eu entrei em contato com o psiquiatra, olha, eu acompanho semanalmente essa paciente. Sim, está fugindo do padrão alimentar dela. Ela não tinha picos de compulsão alimentar, isso está acontecendo. Aí o profissional começou a entender que aquele medicamento fazia mal para o paciente. Uhum. E você falou uma coisa bem interessante, que você deu uma palhinha, né? Eu queria que você aprofundasse nisso da questão do chocolate, desses fermentados. É uma informação muito pouco falada, né? Então, a gente tem alguns medicamentos que são esses que a gente comentou agora, que são específicos, né? Que a gente chama de psicofármacos. Aconteceu nem tem tanto tempo assim, eu recebi um paciente que estava com pico de pressão. A pressão, pico de pressão arterial, pressão alta, estava tomando já 2 medicamentos, não baixava, e aí eu comecei a fazer a anamnese com ele, e o medicamento que ele tomava, e a gente tem uma linha aí, eu nem vou relatar os nomes aqui, porque tem vários, e aí precisa aprofundar, mas alimentos como queijo, vinho, os fermentados, os curados, eles têm uma dose, eles possuem um componente que é a tiramina, e ela interage com esses medicamentos, e ela potencializa a ação medicamentosa, causando enxaqueca, pressão alta, e às vezes, né, você chega no médico, ou a gente se culpa, né, olha, eu tô com a pressão alta, mas eu tô aqui comendo coisas saudáveis. Hoje a gente está na era de comer mais queijos, mais gordurosos, a dieta cetogênica, né? Que é uma coisa super em alta, que tem bastante gordura e tem esses alimentos fermentados que eu estou falando. E aí a pessoa tem um pico de pressão. O que que você faz? Então é preciso ter um olhar para essa interação medicamentosa. Outra coisa que a gente precisa falar é comum as pessoas ingerir o medicamento, por exemplo, com um copo de leite. E aí você percebe, vai percebendo ao longo do tempo que esse medicamento ele não está sendo eficaz como ele deveria. Então, o nutricionista, o médico que acompanha esse paciente, instruir o horário de se tomar com muita clareza. Com muita clareza. Eu tive um outro caso aqui que foi muito desafiador, que foi uma paciente que cada vez mais estava tomando medicamento para tireoide, hormônio cada vez mais alto, e ela muito mal. E aí ela começou a tomar, ela começou a ter ali depressão, uma queda de cabelo muito acentuada. E aí, assim, depois de muita conversa comigo, com um profissional com psiquiatra, com endocrinologista, nós descobrimos que ela tomava o remédio da tireoide junto com o antiácido, com um protetor gástrico.
E aí esse protetor gástrico que ela tomava, estava inibindo a ação desse medicamento, da tireoide. Então, é muito importante entender com o médico, se não entender, perguntar de novo qual o horário que eu devo tomar. Medicamentos, geralmente, para ansiedade, é após o café da manhã, não é para tomar junto com o café preto, não é para tomar junto com o leite, isso acontece bastante. É, e é muito interessante, a gente estava até falando do aumento de peso e tal. Eu tive uma paciente que ela começou a ganhar peso. E a gente não estava entendendo, ela não mudei nada, não dei nada, não dei nada na alimentação. E a mãe dela tinha uma história de, é isso que você falou do leite, que eu até me lembrei desse caso. Ah, tem que tomar uma medicação com leite, senão ataca o estômago, aquela coisa de, aquele conhecimento, né, que vem do pessoal mais velho. Ah, então tem que tomar com leite. Só que ela não tomava leite, ela tomava, na verdade, eu brinco que ela tomava, era 1 quilo de Toddy ou Nescau, sei lá, para ou seja, ela tomava medicação 2 vezes ao dia, mas ela estava tomando uma bomba de açúcar 2 vezes por dia, coisa É, que ela não fazia antes e ela não estava nem computando isso. E daí parece, a medicação me engordou. Não, não foi a medicação que engordou. Né? Ela estava, para ingerir a medicação, ela estava tomando 2 bombas de açúcar por dia, uma bomba mesmo, que ela sim, ficava sim. preto, preto, preto. Sim, a gente, inclusive, já é bastante falado, principalmente as alimentações ricas em açúcar, em ultraprocessados, a gente já sabe o dano que isso causa, mas é muito interessante a gente dar nomes, porque quando você fala aqui, nós estamos falando aqui, evita o açúcar. Nossa, está chovendo um pouquinho aqui, não sei se você ouviu. Não, não. Está atravessando bastante. Então, quando a gente fala para o paciente, né, olha, evita o açúcar, na cabeça do paciente, ele deve evitar comer um prato de brigadeiro, Hum, né? Para qualquer pessoa que você fale, evita comer o açúcar, evita comer o ultraprocessado, mas o que que é um ultraprocessado? Né? O que que o médico está querendo falar com o açúcar? Então, a gente precisa nomear, trazer estratégias para esse paciente que vai potencializar o uso do medicamento de uma forma positiva para a gente. exatamente. Rê, amei nosso bate-papo. Acho que a gente explanou, claro que de uma forma aqui bem superficial desse tema, que é profundo e que, enfim, que tem várias questões individuais, assim, da sua interação, de qual medicação que é, do que está acontecendo. Mas é como a Rê falou, o intuito é primeiro você se monitorar, se perceber, para você dar um feedback para os profissionais que estão te acompanhando, para que vocês pensem juntos a respeito dessa questão. E acredito que, pelo título desse episódio de hoje, né? Se você assistiu, alguma coisa aí você está querendo entender sobre a interação da medicação. E alguma coisa talvez você tenha a suspeita de que mudou ou não. E eu acho tão importante essa questão da gente se monitorar, é que às vezes a gente tem a impressão também de que algo mudou, que tá mais ou tá menos, e a gente vê que não, que às vezes a gente não estava percebendo o nosso padrão, ou que a gente tinha consciência de um padrão muito anterior, né? Às vezes tem pacientes que eu começo a monitorar, a pessoa fala, não tô comendo nada, tô comendo muito. Ah, então vamos fazer um diário alimentar só pra gente ver, monitorar um pouquinho. Perfeito. A pessoa bate o olho e fala: Nossa, eu tô comendo isso, todo dia eu tô comendo Exatamente. isso. Então a gente não se percebe. Então eu acho que a Uhum. questão. E tem vários. Você pode fazer numa planilha no Excel, um bloco de notas. Tem aplicativo já de Sim, sim. monitoração, de diário alimentar. Não só para alimentação, sabe? Mas para monitorar o seu humor, a sua disposição. Tudo isso para que você vá para o profissional com mais dados para ele ser mais assertivo no seu tratamento. Porque se eu te pergunto, como que você estava se sentindo semana passada? A chance de você errar é muito grande e a nossa memória ela puxa por como a gente está hoje. Se você está bem hoje, a chance de você lembrar de uma semana melhor. Se você está hoje no fundo do poço, a chance é que você lembre de uma semana pior do que de fato foi. Então, minha sugestão aqui para fechar esse episódio é monitore, dê devolutivas, não tenha medo de perguntar, de dar sugestão e de fazer esse tratamento colaborativo com o profissional que te atende. Os sinais que o nosso corpo dá, eles são certeiros. E é muito importante para a gente conseguir moldar o tratamento.
Com certeza. Rê, tem alguma coisa que você não falou, que você gostaria de falar para deixar um fechamento para o episódio de hoje? Monte, eu queria ficar aqui até amanhã. Tem várias, várias. Acho até que a gente podia fazer séries. Adoro. É um assunto que eu adoro e traz tanto resultado. Eu recebo tanto retorno legal, com pequenos ajustes, não é coisa grande, não é, eu vou ter que comprar a horta inteira, vou ter que comprar orgânico, que é o que eu sempre ouço, né? Eu vou na Nutri e vou ter que comprar coisa cara. Não. A adaptação, ela é individual e ela tem que ter as características de cada um. Isso. Exatamente. E característica é característica financeira também, viu, gente? É Sim, sim. isso. É o todo, né? É o seu tempo. Isso eu acho muito legal, característica. É o seu tempo. O ideal é você comer orgânico, plantado na sua casa e cozinhar. Tá, você tem tempo? Não, você tem dinheiro? Não, então já não dá para você. Né? Então a gente precisa pensar no que é possível. Claro que tem que haver um esforço, tem que ser um processo ativo, né? Mas dentro do que é possível também para a realidade de cada um. Rê, muito, muito obrigada. Bom, Amei o episódio de obrigada. hoje. Se tiverem dúvidas, sugestões, comentários, podem deixar aí. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.